Meus prezados irmãos e irmãs, a partir desse instante nós iremos dar início oficialmente à nossa santa reunião desta noite. Com muita alegria, satisfação em minha alma, que eu cumprimento a todos os irmãos aqui presentes, os nossos irmãos, amigos e internautas, que a partir desse instante estarão conectados a este canal, a esta reunião. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O que eu faço em nome da Santa Avó Rosa, em nome do profeta Irmão Maldo, rogando as preciosas bênçãos do nosso Deus, nosso bondoso Pai, as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria, as bênçãos dela, Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, bem como as bênçãos dele, Primaz, Santo Irmão Maldo, esteja no viver de todos. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa santa reunião, onde iremos passar momentos de alegria, felicidade, onde iremos ouvir belos hinos, justamente para preparar a cada um de nós, espiritualmente falando, para recebermos a mensagem advinda dos céus para nós, do qual o Santo Irmão Maldo, a Santa Avó Rosa, o Reino dos Céus preparou para cada um de nós nessa oportunidade. Então vamos estar em reverência, em obediência e consagração, no mais perfeito silêncio, para que os anjos santos poderosos conosco estejam e nos abençoe grandemente. Convido por gentileza os que puderem, coloquem-se em pé. Vamos orar, assim dando início à nossa santa reunião. Em sinal de reverência, oremos. Ó glorioso Deus, nosso eterno Pai. Ó Pai bendito, mais uma vez nos encontramos reunidos na Tua Santa Igreja, nesse tabernáculo santo, a participar de mais uma santa reunião na Tua Santa Igreja, onde viemos desejosos de receber bênçãos preciosas e especiais do Senhor, ó Pai. Também aqui estamos para agradecer por esta oportunidade belíssima que o Senhor está concedendo a cada um de nós, de podermos estarmos diante da Tua presença, da presença de Jesus, o Seu Filho amado, o nosso Divino Mestre, bem como na presença da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Maldo, na presença de muitos santos, anjos, profetas poderosos, que vêm participar de nossas reuniões e trazer bênçãos preciosas e especiais do Reino dos Céus a nós, seus filhos na terra. Aqui estamos porque sentimos o desejo de nos preparar a cada dia mais espiritualmente falando, ouvindo belos hinos, ouvindo a mensagem que está contida nesse boletim, justamente porque precisamos edificar a fé, nos consagrar, nos santificar a cada dia mais. Querido Primaz Irmão Maldo, Santa Avó Rosa, eu suplico que a Senhora ouça atentamente a oração de cada um dos teus filhos que estão fazendo nesse momento, agradecendo por aqui estar, por aqui ter chegado, pela companhia de santos e anjos que os trouxeram até esta santa reunião. Conceda também todo o entendimento e a sabedoria, para que juntos, unidos uns aos outros e unidos ao reino dos céus, possamos aprender mais, nos consagrar, nos santificar, e em tudo louvar, glorificar e bendizer o reino dos céus com o nosso bom exemplo, com o nosso bom proceder. Abençoa também os nossos irmãos que por motivo justo aqui não poderão estar, mas que estando lembrando desta reunião, que sejam abençoados, agraciados com o mesmo poder, com as mesmas virtudes das quais nós já estamos desfrutando nesse momento. Aos nossos irmãos, amigos internautas, que as bênçãos dos céus com eles estejam. Ajuda eles, Primaz, a estarem em obediência e consagração, participando ativamente da nossa reunião, mesmo no seu lar, no seu trabalho, onde estiver. Que a Tua bênção, a Tua paz esteja com todos os atos dessa santa reunião. Desde os hinos do inário que serão cantados por todos nós, os hinos do coral, que serão apresentados pelos nossos irmãos, os quais prepararam para esta oportunidade o trabalho do púlpito, Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. Comigo esteja, quero somente ser um servo nas Tuas mãos, a serviço do Reino dos Céus, e junto aos meus irmãos, aprender ainda mais da vontade soberana do nosso Deus em relação a nós, seus filhos na terra. Que a Tua bênção, a Tua paz esteja conosco. E entrego esta santa reunião iniciada nas Tuas mãos, Irmão Maldo, nas mãos da Senhora Santa Avó Rosa, para honrar, louvar e glorificar o nome bendito do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos
passavam e eu ficava pensando na promessa do Senhor, quando Ele disse que enviaria o Santo Espírito Consolador. Senhor, vou para o Pai, vou para junto daquele que me enviou, mas não vos deixarei órfãos, porque meu Pai vos dará o outro Consolador. Mais em mim, me rejeitou, me odiou, disse o Senhor. Para o Pai eu tenho que voltar, para que venha o Santo Consolador. Passaram e se cumpriu a bendita promessa do Senhor, e hoje está presente em nosso meio o poderoso Espírito Consolador.
pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito Consolador. Vale mais, vale muito mais o pouco com Jesus, vivendo sempre em paz, e o coração que vive sempre em paz tem tempo pra servir a Deus e ganhar muito mais. Que vale ter o mundo e as riquezas, ganhar tudo na vida e a alma ser vazia. Porque sem Deus o muito não é nada, e o coração vazio não tem paz nem alegria.
assim falou o servo do Senhor, Davi, o poderoso, servo de Deus, o Criador. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca justo, mendigar o pão, esta verdade ele provou. E com Deus e a Santa Rosa, vivendo sempre em paz, temos o pão de cada dia, pois vale mais, vale muito mais o pouco com Jesus.
Antes de ouvirmos o solo, irei fazer a leitura de um depoimento de fé. Nosso irmão José Lourenço dos Santos Filho, da congregação da Igreja Apostólica em Monte Alto, estado de São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 2 de novembro de 2021. Meu filho Maurílio sofria com falta de ar desde novembro de 2020. Após consultar por 4 vezes, o médico resolveu interná-lo para fazer exames mais específicos, pois os remédios não surtiam efeito e vários testes de Covid deram negativos. Precisou ir para a UTI, pois já não conseguia respirar. Estava com 50% do pulmão atingido por pneumonia muito forte. E segundo o médico, meu filho tinha pouca chance de viver. Mas com fé, eu entreguei o problema nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, pedindo que o abençoasse, pois já estava 20 dias na UTI e piorava a cada dia. Mas não desanimei e confiei no poder dos nossos santos. E para minha surpresa, ele foi melhorando. Saiu da UTI e foi para o quarto, pois já estava bem melhor. E sarou, graças às bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo. Assinado pelo nosso irmão José Lourenço dos Santos Filho. Nosso irmão é diácono na congregação de Monte Alto, no estado de São Paulo. Meus queridos irmãos, aí está mais um maravilhoso milagre recebido na vida de um filho de Deus, de um apostólico fiel. A Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo não têm descuidado de cada um daqueles que precisam, que clamam, que merecem e são atendidos. Vamos ouvir um solo que tem o título Jovem Feliz. Eu sou uma jovem feliz, sou da Santa Avó Rosa. Eu sigo este santo caminho, segura em suas mãos poderosas. Eu sigo feliz cantando com minha Santa Avó querida. Com ela eu vou caminhando por uma linda estrada florida. Eu sigo alegre cantando com ela pertinho de mim. Me parece estar passeando com ela em um lindo jardim. Ela vai apanhando flores e me dando para levar. São suas sublimes virtudes para minha alma enfeitar. Assim, neste santo jardim, sigo com ela a caminhar, sentindo o perfume
sigo este santo caminho, segura em suas mãos poderosas. Eu sigo feliz cantando com minha santa avó querida. Com ela eu vou caminhando por uma linda estrada florida. Eu sigo alegre cantando com ela pertinho de mim. Me parece estar passeando com ela em um lindo jardim. Ela vai apanhando flores e me dando para levar. São suas sublimes virtudes para minha alma enfeitar. Assim, neste santo jardim, sigo com ela a caminhar, sentindo o perfume das flores, ouvindo os anjos cantar. Amém. Meus queridos irmãos, observem que na Igreja Apostólica não é somente o jovem que é feliz, mas todos nós gozamos da mais perfeita felicidade, da mais perfeita paz, justamente porque a Santa Avó Rosa, o profeta Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, o nosso Deus, proporciona tudo isso a cada um de nós. Convido a cada um dos irmãos, irmãs, nossos irmãos e amigos internautas a ouvir atentamente a mensagem que está no boletim. Primeiramente, irei fazer a leitura da primeira mensagem e meditaremos na mesma. Posteriormente, irei fazer somente a leitura da segunda mensagem, da qual meditaremos no dia de amanhã. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. Assim prometeu Jesus, nosso Senhor, sobre o futuro e o firme fundamento de sua igreja na terra. Ao vencedor, faloei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá jamais dele. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade, ou seja, da igreja do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce de junto do meu Deus, lá do céu, e o meu novo nome. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a base, o alicerce e as colunas, como se refere São Paulo aos fiéis sobre o futuro da igreja e em que ela estará fundamentada. Portanto, já não sois estrangeiros, isto é, não sois do mundo, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo como pedra principal do ângulo. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor. E nele também vós sois incorporados na construção, para formar pelo Espírito, ou com o Espírito Consolador, a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo
São colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida, e que é completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Avó Rosa. Ela e Jesus iniciaram esta igreja, e o Santo Irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia a obra do nosso Deus, que é a sua igreja, como diz o apóstolo São Paulo. A habitação de Deus, ou morada de Deus entre o seu povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obras, para ajudarem o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e Jesus nosso Senhor, pois eles dependem do proceder do seu povo, ou seja, de cada um de nós, para completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a Igreja Apostólica. Portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Avó Rosa e o Santo Pastor Irmão Aldo. Não há perigo da igreja cair, desde que sejamos fiéis e obedientes à disciplina, que honra e moraliza, e a todos os ensinos que recebemos desses santos. Tudo é perfeito nesta igreja. Os sacramentos de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória. A doutrina e a disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. Para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, a Igreja lhes dedica o mais perfeito e sincero louvor e adoração, por tudo que os senhores têm feito em nosso favor, para unir corações, unir famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santíssimo, à Virgem Maria Santíssima e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedidos aos verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, irmãs, amigos, irmãos internautas, aqui está uma mensagem muito bela, maravilhosa e esclarecedora, que mostra a todos nós que realmente a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo são as colunas da Igreja Apostólica, as colunas principais. Ou seja, sem a Santa Avó Rosa, sem o seu glorioso ministério, hoje nós não seríamos a igreja que somos. Mas observe, meus queridos irmãos, que Jesus assim prometeu sobre o futuro e o firme fundamento de sua igreja na terra. Ele falou que haveria um vencedor e que através desse vencedor ele faria a coluna no templo do nosso Deus. E que esse vencedor não sairia jamais dele, ou seja, desse templo. E que sobre este vencedor, ele escreveria o nome de Deus, o nome da igreja, a igreja de Deus. Observe, meus queridos irmãos, que aqui está a mais pura verdade. Porque nós somos conhecidos como a Igreja Apostólica, a Igreja da Santa Avó Rosa, justamente como Jesus se referiu ao vencedor. E a Santa Avó Rosa venceu, nasceu predestinada
foi escolhida, foi preparada para ser o nosso glorioso Espírito Consolador, para ser uma das colunas principais na obra da Igreja Apostólica. E Jesus ainda diz mais: a Igreja de Deus, da Nova Jerusalém, que desce de junto de meu Deus, lá do céu, e o meu novo nome, o nome de Consolador, que veio para consolar, que veio para orientar, que veio para doutrinar, disciplinar um povo para Deus. Observem que o boletim é muito claro e objetivo, quando nos mostra que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava, sobre o firme fundamento da igreja, justamente para consolidar a base, o alicerce e as colunas. O que é base, alicerce e coluna? É a doutrina perfeita, sensata, pura, cristalina, que veio dos céus para nós. E a disciplina, que muito honra, moraliza, e que muito edifica o Filho de Deus, justamente porque o torna diferente. Porque ele, irmão Aldo, enquanto ainda estava em seu corpo físico, ele assim relatou em um dos boletins de nossa igreja, que nós apostólicos podemos fazer deste mundo um lugar melhor para viver, através do nosso bom exemplo, do nosso bom proceder, porque temos doutrina e disciplinas perfeitas. Justamente, irmãos, porque ele, Santo Irmão Aldo, também é a outra coluna da qual Jesus se referiu. Duas colunas na Igreja Apostólica. Observem, meus queridos irmãos, que São Paulo, referindo-se sobre o futuro da igreja aos fiéis no seu tempo, ou seja, no que a igreja estaria fundamentada, ele fala: portanto, já não sois mais estrangeiros, isso é, não sois mais do mundo. Meus queridos irmãos, está se cumprindo nos dias presentes em nossa vida. A partir do momento que nos convertemos à fé apostólica, que aceitamos a Santa Avó Rosa como nosso consolador, que aceitamos o profeta Irmão Aldo como nosso supremo pastor, que cremos profundamente na promessa dele, Jesus, de nos dar um consolador, que haveria um só rebanho e um só pastor, que passamos a entender e compreender tudo isso. Nós já não somos mais estrangeiros, já não somos mais do mundo, mas já passamos a pertencer ao reino dos céus, aonde aqui está fundamentado, através dessas duas colunas que vieram trazer a nós os mistérios do reino dos céus, ensinos preciosos advindos do trono do nosso Deus, vieram nos revelar o verdadeiro evangelho do reino dos céus, uma obra perfeitíssima, que está sendo realizada na vida de cada um daquele que é fiel, obediente, que é consagrado. E observem que o amado apóstolo São Paulo fala mais: não sois mais do mundo, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que alegria e que felicidade nós saber que, não sendo mais do mundo, nós passamos a ser concidadãos dos santos, membros da família de Deus. O que o irmão Aldo nos falava? Que nós somos uma família só. E sendo essa família só, temos a honra, a grande alegria de pertencer aos céus, mesmo vivendo nesta terra. Porque a Igreja Apostólica é a extensão do reino dos céus na terra. Observem, meus queridos irmãos, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus como pedra principal. Lógico está que os ensinamentos que temos, a doutrina e a disciplina, veio dos céus, por ordem dele, Jesus. As mensagens que temos em nossos boletins são todas inspiradas pelos céus, justamente para doutrinar,
disciplinar, moralizar e preparar um povo para Deus. Justamente por isso que ela, Santa Avó Rosa, que ele, Santo Irmão Aldo, são as colunas que sustentam a obra da Igreja Apostólica, tanto a obra material, mas muito mais ainda a obra espiritual, que está preparando a cada um de nós para um dia habitar os céus, morar com Deus. E observem, meus queridos irmãos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são as colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida e que é completa em tudo. Observem que para nós apostólicos não nos falta nada. Em relação à doutrina e disciplina, ensinamentos perfeitos, não nos falta nada. Muitas vezes, o que está faltando é de nós mesmos. O bom entendimento, buscar a sabedoria do alto céus, para poder entender e compreender a obra gloriosa e magnífica que está sendo realizada na terra, no meio do povo apostólico, onde nós, muitos de nós, tivemos a honra, o prazer de conhecer ele, Santo Irmão Aldo. Muitos que aqui estão conheceram a Santa Avó Rosa, puderam ver o seu exemplo, receber os seus conselhos, assim como nós podemos contemplar o Santo Irmão Aldo, os seus exemplos, os seus conselhos, mostrando a nós que realmente eles são as colunas que nos sustentam, através dos ensinamentos que receberam dos céus e transmitiram a nós. E observem, meus queridos irmãos, que também o ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério dela, Santa Avó Rosa. Ela e Jesus iniciaram esta igreja, e o Irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia a obra do nosso Deus, que é a sua igreja. Agora observem, que aqui está falando que o Irmão Aldo completou o ministério da Santa Avó Rosa, iniciada por ela e Jesus. Mas observem, juntamente com a participação de todos os fiéis. Por que a Santa Avó Rosa? Porque o Irmão Aldo tanto lutaram, tanto em seu corpo físico nesta terra, como hoje lutam em espírito e verdade, para ter um povo obediente, um povo consagrado, um povo fiel, um povo zeloso de boas obras. Justamente, irmãos, porque é preciso, é necessário. Esta obra da Igreja Apostólica, essa obra de salvação precisa ser perfeita. Perfeita aos olhos do nosso Deus. Justamente, irmãos, como diz o apóstolo São Paulo, a habitação de Deus ou a morada de Deus entre o seu povo. Meus queridos irmãos, saber que se estivermos em obediência e consagração, Deus habita em nós. Se estivermos unidos uns aos outros, em obediência e consagração, em inteira submissão à vontade do nosso Pai, Ele está no meio do seu povo. Assim como nós temos a convicção de fé de que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, conosco está neste momento. Está a contemplar cada um do Senhor, da senhora, de você, jovem. De que está a contemplar o Senhor, a senhora, meu irmão, amigo internauta, que está acompanhando essa santa reunião. Observem, meus queridos irmãos. A Igreja Apostólica não teria chegado à perfeição que temos hoje, em relação à doutrina e disciplina, se não tivesse estas duas colunas principais à frente da obra da igreja, do qual esta obra custou a ela, Santa Avó Rosa, muita luta, muito sacrifício,
muito de sabor. Mas ela com fé, com amor, com perseverança, ela jamais desanimou, ela jamais retrocedeu. E quando o irmão Aldo passou a exercer o seu ministério terreno, ao longo dos 44 anos, sendo também junto a ela Santa Avó Rosa, a coluna principal desta igreja, a nossa igreja cresceu em número de congregações, em número de adeptos. Tudo se aperfeiçoou na obra da igreja. Observe, meus queridos irmãos, o trabalho que foi e que é realizado na igreja apostólica. O trabalho dos nossos irmãos coristas, músicos, regentes. A perfeição dos nossos hinos sacros inspirados pelos céus. Isto mostra que a obra da nossa igreja ela é perfeita. Isso mostra que o poder de Deus aqui está conosco. Observem o amor, a obediência, a consagração, a fidelidade de milhares e milhares de apostólicos, da grande maioria, que crê na Santa Avó Rosa, que crê no irmão Aldo, que o aceita como o seu consolador, como o seu supremo pastor, que ama Jesus, que ama Deus, que ama a Mãe Virgem Maria. O quanto nós crescemos espiritualmente, e junto com o crescimento espiritual, o nosso Deus concedeu a cada um de nós o crescimento material, justamente para fazer com que a obra material de nossa igreja crescesse também, justamente para bem representar o nome desta igreja. Meus queridos irmãos, observem que é preciso que todos nós sejamos perfeitos em obras para ajudar o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Jesus, o nosso Senhor, justamente porque eles dependem do nosso bom proceder, o proceder do seu povo. Ou seja, cada um de nós, justamente para completar a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a Igreja Apostólica, poder completar esta missão gloriosa, que a Santa Avó Rosa recebeu dele Jesus, que o Santo Irmão Aldo recebeu dela, a Santa Avó Rosa, e de Jesus também, de completar esta obra, doutrinar, moralizar e guiar um povo para Deus. Meus queridos irmãos, no boletim nos mostra também que tudo é perfeito na igreja, os sacramentos de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória, a doutrina, a disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. Anteriormente, eu falei do santo batismo que tivemos há poucos dias. Observem, por que tudo é perfeito na Igreja Apostólica? Os sacramentos que temos são todos eles inspirados pelos céus, por ordem dele Jesus. A consagração, casamento, Santa Comunhão, o batismo. Meus queridos irmãos, tudo é perfeito. Porque o nosso Deus, com todo o seu poder e glória, está junto com Jesus, nos tempos presentes, com muito mais poder, junto a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, ajudando este povo a entender, compreender o quanto nós precisamos nos esforçar dia após dia para nos consagrar ainda mais, para sermos obedientes e fiéis, para abrir os nossos olhos espirituais e enxergar além, ou seja, enxergar os mistérios do reino dos céus, que estão sendo revelados a nós, dia após dia, reunião após reunião, conselhos sábios e preciosos que eles, Santo Irmão Aldo
envia a nós, justamente para nos ajudar a nos consagrar a cada dia mais, a sermos mais obedientes, a colocarmos em prática a doutrina e principalmente a disciplina desta igreja. Tudo isso porque, irmãos, a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, precisa que nós sejamos uma luz a brilhar nesse mundo de trevas, de escuridão, justamente para mostrar ao mundo que Jesus aqui está, junto à sua mãe Virgem Maria, junto a Deus, junto a santos, anjos, profetas poderosos, com todo o poder e autoridade, a guardar, amparar, doutrinar um povo e mostrar à humanidade que através dessas duas colunas principais, Santa Avó Rosa e Profeta Irmão Aldo, muitos milagres importantíssimos estão sendo realizados no meio do povo apostólico. A prova está. Há poucos instantes relatei um depoimento de fé do nosso irmão de Monte Alto. Quantos de nós recebemos um milagre, uma bênção, uma graça desses santos poderosos? E justamente precisa haver a unidade espiritual da igreja, a união de uns para com os outros, nos amarmos, nos perdoarmos, justamente para que estas duas colunas principais, Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, junto com Jesus, a Mãe Virgem Maria, junto ao nosso Deus, encontrem a facilidade de realizar ainda mais sinais, prodígios, milagres importantíssimos, milagres notórios, aos olhos da humanidade, da sociedade onde vivemos, que esses milagres sejam alcançados no meio do seu povo. Muitas vezes ouvimos relatos de alguns dos nossos irmãos, que muitas vezes acabam indagando a nós, por quê? Na igreja apostólica muitas vezes não acontecem milagres instantâneos no meio do povo, na hora da reunião. Meus queridos irmãos, porque realmente nem todos estão preparados. Quando houver a unidade perfeita do povo apostólico, todos com o mesmo objetivo de servir a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, com o mesmo amor, todos com o mesmo desejo de estar em obediência e consagração, todos no mesmo entendimento, na mesma fé, no mesmo amor. Se for da vontade da Santa Avó Rosa e dele, Irmão Aldo, assim será realizado. Milagres importantíssimos, mas nós precisamos nos aperfeiçoar mais, nos consagrar mais. Precisamos estar mais atentos aos ensinamentos da Igreja Apostólica, porque a Igreja Apostólica é dos céus, e cada um de nós que aqui está, estando em obediência e consagração, já pertence ao reino dos céus, mas precisamos conservar esta obediência, essa consagração em nossa vida, em nossa alma, justamente para mostrar ao mundo o poder que aqui está representados pela Santa Avó Rosa e por ele Santo Irmão Aldo, que são as colunas principais desta igreja, da qual Jesus prometeu e está se cumprindo em nosso meio. Meus queridos irmãos, para encerrar esta mensagem, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, a igreja lhes dedica o mais perfeito e sincero louvor e adoração por tudo que os senhores têm feito em nosso favor, para unir corações, famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Esta é a missão que a Santa Avó Rosa, o Consolador, recebeu. Esta é a missão que ele, Santo Irmão Aldo, recebeu. E esta deve ser a nossa missão, de em tudo ouvir atentamente os conselhos sábios da Santa Avó Rosa, os conselhos sábios do Irmão Aldo, porque são conselhos que vêm dos céus, porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama,
Porque ela, Mãe Virgem Maria, nos ama. E porque ele, Santo Irmão Maldo, junto a Santa Avó Rosa, tem um grande amor por cada um de nós. E nós devemos retribuir este grande amor que recebemos, sendo obedientes, sendo consagrados, fiéis, através das nossas orações, pedir sabedoria. Porque muitas vezes, como foi relatado na mensagem da quinta-feira, reunião de oração, muitos não sabem orar. Muitos não estão orando. Meus queridos irmãos, o poder da oração é imenso. Nosso Deus nos concedeu para poder falar com Ele, nos tempos presentes com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo, justamente para pedir a sabedoria dos céus, para crescer espiritualmente. E também para divulgar o nome desses poderosos santos que temos em nosso meio, que temos em nossa companhia, se assim vivermos em perfeita obediência e consagração. Por isso, meus irmãos, vale a pena valorizar tudo isso. Temos um tesouro precioso em nossas mãos, à nossa frente, à frente dos nossos olhos, que se chama a Igreja Apostólica, a Igreja do Consolador, a Igreja do último profeta e supremo pastor, irmão Aldo. Não haverá outra igreja, não há outra igreja igual a esta, com todo o poder e glória que emana dos céus para nós. Somos a única igreja que fala em nome do Consolador, que fala em nome do profeta irmão Aldo. Somos a única igreja que divulga o nome desses poderosos santos que Deus, que Jesus, a Mãe Virgem Maria preparou para nós. Preparou nos tempos presentes para todos os bons e humildes de coração, que vieram a aceitar, que vieram a crer na palavra pregada na Igreja Apostólica. Por isso, meus irmãos, a Igreja Apostólica não é brincadeira. Os seus ensinos devem ser guardados como um tesouro precioso no profundo do nosso coração e ser armazenado para quando precisarmos, dobrarmos os nossos joelhos e clamar: Santo Irmão Aldo, me dê sabedoria. Santa Avó Rosa, me conceda entendimento. Eu preciso me consagrar mais, eu preciso me santificar mais, e eu sei que a senhora recebeu todo esse poder e autoridade, que o senhor profeta irmão Aldo tem todo esse poder e autoridade para me ajudar. E eu quero ajudar o Senhor, a senhora Santa Avó Rosa. Eu quero levar o seu nome a muitas e muitas criaturas boas e humildes de coração, para que eles também venham fazer parte da grande família apostólica, para que eles venham fazer parte do reino dos céus na terra, que é esta igreja. E quando eu falo esta igreja, não estou falando do templo, mas estou falando de cada um de nós. Porque o hino de número 1 do nosso hinário é muito claro e objetivo. Nós somos a Igreja Apostólica. A igreja forte que não teme o mal, porque é integrante do poder celestial. Tudo isso a Santa Avó Rosa nos ensinou, o irmão Aldo nos ensinou, a sermos fortes, destemidos, corajosos. Provar que aqui está todo o poder dos céus. Provar ao mundo que a base, o sustentáculo desta igreja se chama Santa Avó Rosa, irmão Aldo, que receberam o poder de Jesus, do reino dos céus, para dirigir e governar um povo e levá-lo à glória do nosso Deus, quando assim formos chamados. E fazer a leitura da segunda mensagem. Falar e comentar a vida das pessoas. Desde o início desta obra, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. Um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários sobre a vida particular e íntima de seu próximo,
através do uso incontrolável da língua e, nos tempos atuais, das redes sociais. Entretanto, isto é um mal tão terrível como o câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas e principalmente o péssimo costume de devassar a vida de seu semelhante. São Tiago, apóstolo de nosso Senhor, deixou-nos um ensino precioso sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. Palavras dele, São Tiago: quem, ao falar, não pecar, esse é homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Ora, pomos um freio na boca dos cavalos, para torná-los dóceis, e assim podermos governar todo o seu corpo. Eis também os navios, tão grandes como são, e batidos por ventos impetuosos, são guiados por um pequeníssimo leme, para onde a vontade do piloto quiser. Assim, também a língua é um membro pequeno e pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo maligno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, os homens bendizem a Deus e Pai. Também com ela, amaldiçoam os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim entre vós. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videiras figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Está bem claro nesse ensino de São Tiago que todos os que vivem fazendo comentários da vida das pessoas e usam mal o seu falar, bem como o seu escrever, atualmente nas redes sociais, impedem que saia de sua boca ou do seu coração coisas boas e saudáveis. Esta mensagem do nosso Santo Irmão Maldo, quando ainda fisicamente entre nós, ele aconselha a toda a Irmandade Apostólica, que deseja ter uma vida saudável, feliz e abençoada, que procurem obedecer a nossa doutrina e disciplina sobre o uso de falar, ou melhor, sobre o uso do falar e de tudo que se refere à sua vida moral e seu proceder. Saibam cuidar bem de sua vida, evitando tudo que pode contaminar sua alma. Principalmente saibam ter domínio sobre a língua, como ensinou o amado apóstolo, evitando problemas para o seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais, que podem expor pessoas ao ridículo diante de outros. Sejam prudentes nos comentários, sejam observadores da justiça e de tudo que aprenderam nesta igreja através de mensagens e conselhos preciosos. Sejam honrados e dignos pelo seu proceder de apostólicos filhos de Deus. Meus queridos irmãos, amigos e irmãos internautas, aí está esta maravilhosa mensagem também, que se refere ao falar e comentar a vida das pessoas. Agora observe, meus irmãos, com toda a perfeição dos céus que temos na Igreja Apostólica, com ensinamentos preciosos,
com doutrina e disciplinas perfeitas. É preciso termos uma mensagem nos orientando como falar, nos orientando o que não devemos comentar da vida das pessoas. Aonde nesta mensagem nós podíamos estar edificando ainda mais a nossa fé, ouvindo mais a respeito de doutrina, de ensinamentos dos céus. Mas ainda é preciso, porque alguns ainda não abriram os seus ouvidos espirituais para estar atento ao chamado de Deus, para estar atento ao que Ele precisa e necessita de nós, de somente falar coisas boas, de somente desejar o bem para o nosso irmão, para o nosso próximo, nosso semelhante, de somente, ao invés de falar do nosso irmão, ao invés de criticar o nosso irmão, de expor o nosso irmão, ao invés disso, devemos orar por ele, devemos suplicar as bênçãos dos céus para a sua fraqueza, para o seu momento de vacilo. Meus queridos irmãos, tudo isso, infelizmente, é preciso falar na Igreja Apostólica, a Igreja Santa que veio dos céus. Mas observem, não é todos que estão procedendo assim. Mas é justamente para esta minoria que assim está procedendo, que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, tem amor, compaixão, misericórdia, e está justamente alertando, porque quer o seu bem e a sua felicidade. Amém. Amanhã iremos meditar nesta mensagem da qual eu acabei de ler. Para encerrarmos a nossa santa reunião, vamos ouvir ainda com o coral o hino que tem o título A Força da Fé.
Meus queridos irmãos, com este maravilhoso hino, esta maravilhosa mensagem cantada, chegamos ao término de nossa santa reunião. Quero agradecer imensamente a presença de cada um, do Senhor, da Senhora, você jovem. Agradecer aos nossos irmãos, amigos internautas, por estar acompanhando esta santa reunião. Agradeço a reverência, o respeito de todos os nossos irmãos para com os santos e anjos que conosco estão, para com a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, para com Jesus, a Mãe Virgem Maria, nosso Deus. Faço-lhes um convite, para que amanhã novamente aqui estejam, para que juntos, unidos uns aos outros e ao reino dos céus, possamos participar de mais uma linda e maravilhosa reunião, que temos a certeza que a Santa Avó Rosa irá nos conceder. Convido, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. E em sinal de reverência, vamos agradecer pela reunião que tivemos. Oremos. Ó bondoso Deus, nosso eterno Pai. Ó Pai bendito, muito obrigado por todos os atos de nossa santa reunião que aqui foi realizado. Temos a certeza que o Senhor conosco está, juntamente com o seu Filho amado Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, junto à Santa Avó Rosa, irmão Aldo, neste momento de oração está a contemplar a cada um de nós, seus filhos, que estamos agradecendo por esta oportunidade, que estamos também fazendo nossos pedidos, pedindo sabedoria, pedindo fé, coragem, bom ânimo, para que possamos entender e compreender os mistérios do reino dos céus, para que possamos a cada dia crescer mais espiritualmente falando. Ajuda cada um de nós, aos nossos irmãos, amigos internautas também, para que eles encontrem na Igreja Apostólica aquilo que precisam, necessitam, principalmente a sabedoria de bem servir a Deus, de ouvir atentamente os conselhos sábios, transmitido a nós através dessas mensagens que vêm dos céus, do qual o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, tem o prazer de nos ensinar, de nos doutrinar e de nos moralizar, de nos preparar para um dia vivermos eternamente com Deus. Querido e amado profeta irmão Aldo, Santa Avó Rosa, abençoa a tua igreja de um modo em geral, as nossas reuniões que estão neste momento também, tendo o seu final. Abençoa os nossos irmãos, que a bênção, a paz esteja com todo o teu povo, que nós estejamos unidos uns aos outros e unidos ao reino dos céus, na mesma fé, com muita obediência e consagração. Querido primaz, abençoa os nossos irmãos, que por um motivo justo não puderam estar nessa santa reunião, mas estão desejosos de amanhã aqui estar. Leve eles a tua bênção, a tua paz, o consolo dos céus. Esses nomes que estão contidos na caixa de oração primaz, que o Senhor, junto à Santa Avó Rosa, junto a todo o poder dos céus, ouça atentamente os pedidos de cada um dos meus irmãos, que aqui colocaram esses nomes, muitas vezes de um amigo, de um vizinho, de um parente, muitas vezes anseiam por uma cura, um milagre, a resolução de um problema. Eles sabem do teu grande poder, primaz, do grande poder da Senhora Santa Avó Rosa, do grande poder dos céus que está sobre esta igreja. Se for da sua vontade, do merecimento e da fé de cada um, conceda aquilo que estão te pedindo. E que a tua bênção, a tua paz esteja com todos. Suplico que o Senhor, irmão Aldo, junto à Santa Avó Rosa, ao reino dos céus, envie um anjo, um santo poderoso, para levar a cada um dos meus irmãos até os seus lares, dar a eles um bom retorno, a companhia de santos e anjos, para livrar do perigo de todo mal. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã é um dia maravilhoso de domingo. E logo mais à noite, que eles tenham a boa disposição de aqui estar na tua Santa Igreja para mais uma vez ouvir as mensagens que o Senhor enviou para nós, justamente para que nós possamos a cada dia estarmos mais perto dos céus, mais perto de Deus, ouvindo atentamente essas mensagens e nos aperfeiçoando espiritualmente. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, que todos nós nesse momento estejamos prontos para receber as bênçãos do nosso bondoso Deus e Pai. Que a unção do seu Divino Espírito Santo envolva a cada um de nós. E que também recebemos as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria, as bênçãos preciosas da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo, esteja em seu viver hoje e sempre. Amém.